E aí pessoal, tudo bom? Então, eu vim trazer uma breve reflexão para você que está aí do outro lado da telinha. Quero aqui já frisar o tema, né, desta breve reflexão que se chama fortalecimento espiritual. Sempre vai chegar aquele momento que você vai dizer assim: não dá, não posso, não faço, não consigo. Vai desanimar por total e vai faltar pessoas para te ajudar nesse procedimento. Mas não desista, porque sempre vai existir também aquelas que vão te ajudar. Basta você também abrir o coração, né? É a chamada humildade, tá bom? Então, com muita humildade, quero trazer essa reflexão, né? Nós sabemos que o desgaste das lutas nos enfraquece. É por isso que precisamos nos renovar todos os dias. Buscar o quê? Fortalecimento espiritual. Baseado no livro de Isaías capítulo 40, versículo 29, que diz, aliás, o 31, que diz que aquele que confia no Senhor renovarão as suas forças, subirão, né? Correrão e não se cansarão, subirão até as alturas e receberão asas como de águia. Tá? O primeiro ponto, queridos, de se fortalecer, tá? É a palavra de Deus. Não tem como, né? Até hoje eu fico assim pensando como é que a gente vai se fortalecer sem a palavra. A palavra é quem nos fortalece, tá? Se ela nos fortalece, queridos, então não tem para onde correr, não é verdade? Não tem para onde correr. Ela é alimento para a nossa vida, tá bom? Ela é alimento para cada um de nós. Baseado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, né? No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você está se alimentando, tá ouvindo com bastante atenção os milagres de Cristo, os mandamentos de Deus, tudo bem direitinho. Amém? Então nós vamos agora para o próximo passo, para saber o que é que o Espírito nos encarrega de fazer com alegria as coisas de Deus, tá bem? Antes de mais nada, eu quero aqui bem rapidinho frisar a vida de Neemias. Quem não era Neemias, né? Neemias, ele era o copeiro do rei, porém, lógico que todo copeiro ele precisa servir ao rei com alegria, tá? O rei olha para ele e diz assim: por que está triste o teu semblante? Como assim? Como é que eu vou ficar alegre sabendo que o meu povo, a minha família, está lá, né, com o muro das casas caído, tudo lá por fazer, né, com pessoas oprimindo? Como é que eu vou ficar alegre com a situação dessa? Né? É aí onde vem a alegria do Espírito, certo? A alegria ela é um dos frutos, a alegria do espiritual. É por isso que nós devemos servir ao Senhor com alegria, mesmo passando por lutas e mesmo passando por provas. Não importa a situação, né? Não importa o que você esteja passando, é servir ao Senhor com alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Salmo capítulo, né? O Salmo 100 e o versículo 2, tá bom? O terceiro ponto que nós precisamos, a primeira foi se alimentar da palavra, a segunda foi servir ao Senhor com alegria, sabendo que não vai faltar luta para você, mas devemos nos alegrar quando esses tipos de luta chegar até nós. Tá? O terceiro ponto é cuidar
do nosso coração. Como é que está teu coração? Né? Você está alimentando o teu coração com coisas boas e se resguardando de coisas ruins? Né? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procede as fontes da vida. Como é que está o nosso coração agora? Será que a gente está guardando mágoa? Será que a gente está guardando rancor? Será que a gente está guardando coisas que não é do agrado do eterno? Como é que está o nosso coração, né? Uma certa feita eu parei para meditar e fez bem, né? A gente sempre para refletir e algo interessante me veio à mente, falando, né, sobre... Eu lembrei da palavra mágoa. A mágoa, ela é a junção de duas palavras, né? A primeira é a palavra má e a segunda é guá. Né? Se a gente for fazer aqui a transliteração, né, um pequeno... vamos aqui interpretar, uma interpretação breve, a gente vai entender o seguinte, que mágoa é a junção de duas palavras, mágoa. Mágoa significa má água, ou seja, água ruim, água podre. Né? E essa água ela precisa ser tratada ou retirada. Lógico, água podre, né? Água podre é estranho, né? Então a gente não vai deixar esse tipo de sentimento crescer dentro da gente. É por isso que eu te pergunto, como é que está o teu coração? Para que está intencionado o teu coração? Para onde está voltado o teu coração? Irmão, o que é o coração que a Bíblia tanto fala? Que quando Deus pega, né, a vida do ser humano, ele vai tratar com o ser humano, ele sonda o ser humano, né? Que diz assim, sonda a minha mente, o meu coração. Por que que a Bíblia fala tanto de mente e coração? Bom, quando a Bíblia vai falar de coração, ele fala de emoções, fala de sentimento, fala de entendimento, da mente, né? Tudo que está guardado aqui dentro, a cerne da alma, não é verdade? E a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Então, tomando esse cuidado, a gente precisa entender que não existe outro caminho a não ser guardar o nosso coração. Vai existir coisas que vai tentar sujar aqui, né? Palavras, por exemplo, que vai vir contra nós e até de pessoas mal amadas e simplesmente a gente precisa tomar cuidado, né? Não deixar descer aquelas palavras negativas. Tá bom? Quarto ponto é o seguinte, é pedir força a Deus. Pedir força a Deus. Você sabe que Deus, ele é, né, perito em fortalecer pessoas que precisam de força. Quantas pessoas estavam desanimadas, é verdade? Quantas delas estavam desfocadas, precisando de um reajuste, como se diz, né? Um reajuste espiritual. Né? E estava lá todos os apóstolos passando por provações, né? Precisando ser provada a sua fé. Né? Por que pedir força a Deus é importante? Por que a maioria das pessoas que estavam servindo a Deus, buscando a Deus, teve certas situações que eles precisavam louvar? Por que eles precisavam se submeter a esta adoração, né, para glorificar o nome do Senhor? Por quê? Né? Então, baseado no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, tá? A gente vai entender o seguinte, né? Que, um momentinho aqui, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas
fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados, acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Veja bem, existe situação que somos nós que armamos, somos nós que procuramos, né? Somos nós que plantamos e buscamos outra forma de resolver a situação. Ao invés de buscar em Deus, né, que é uma tarefa para muitos, entre aspas, muito difícil, buscar em Deus, né, o refúgio, o fortalecimento, o ensinamento, tá bem? Então, não tem prova que a gente não possa suportar se ela vier de Deus, lógico. A Bíblia vai dizer que Deus, ele prova o ser humano, ele prova a nossa mente, o nosso coração. Como o salmista disse, olha, Senhor, eu estou tão bem agora contigo, eu estou te amando tanto, que prova aí a minha mente, o meu coração. Está aqui eu, né? Eu estou aqui, tá bem? Então, Deus sempre nos dá força e por isso devemos lutar segundo as tuas forças, ou seja, as forças que há em Deus, tá bem? Esse é o quarto ponto. Agora nós vamos para o quinto ponto, certo? Buscar ajuda. Por que buscar ajuda é importante? Por que muita gente não busca ajuda e se tranca, né? Irmão, você está bem? Eu estou bem, é verdade? Irmão, é porque eu estou passando uma luta, estou passando uma prova, mas aí vai ficar tudo bem, tá? E vendo que muitas vezes essa prova, né, ela nos arremete assim a certa situação, né? A gente coloca assim na cabeça, eu não vou pedir ajuda a ninguém não, porque não vai ter ninguém para me ajudar, né? Tem até pessoas assim, irmão, não vai confiar em ninguém não vai desabafar não, porque não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter ninguém para te dar a mão, para te socorrer. É mentira isso, irmão. Sempre vai existir um amigo, sempre vai existir alguém. Agora a gente deve, né, buscar refúgio, lógico, em Deus, mas saber também quais são as pessoas que podem nos aconselhar, não é verdade? As pessoas que podem nos ajudar, amém? Então, não tem essa de pegar, você está aqui servindo a Deus, né? Você passa por luta, aí vai buscar refúgio numa pessoa que tem uma vida toda esculhambada, uma vida toda desorganizada, né? Ou uma pessoa fofoqueira que não sabe guardar, né, segredo e acaba contando teu segredo para a pessoa errada, buscando ajuda na pessoa errada, né? Vamos ver o que o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até ao 11, está dizendo, tá bom? Às vezes nós precisamos pedir socorro a alguém nas horas difíceis. Aqui é uma verdade, né? Vamos lá. Versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha só, que coisa interessante, né? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará, né? Isso já vi muitas pessoas interpretando muito para o lado de casal. Mas veja bem, né? Isso aqui não se trata apenas de casal, está se tratando de companheirismo. Até mesmo você percebe que quando Jesus ele foi, né, a fazer a grande missão, que ele separa os 12 discípulos e depois ele separa os 70 para evangelizar, fazer um id, para ver qual era o resultado que ele teria.
e que foram ótimos resultados até hoje, graças ao Eterno. Tá? Você percebe que Jesus ele separa de 2 em 2. Né? Por quê? Porque é melhor 2 do que 1. No meio do caminho, no meio da trajetória, a gente vai enfrentar problemas. E é bom a gente ter um companheiro. É bom a gente ter alguém letrado, que estude a palavra, que ore mais do que a gente, que faça acontecer mais do que a gente, né? E que faça valer a pena estar perto dessa pessoa, que essa pessoa seja altamente espiritual, uma pessoa idônea, cheia do Espírito, tá? Do Espírito Santo. Então é uma coisa interessante o que o livro de Eclesiastes está falando. Não está se tratando apenas de casal. É lógico que logo de cara a gente pega esse texto, né, e vai dizer assim, poxa, isso aqui é para um casal. Né? É bom também. Se 2 dormirem juntos, né, ambos se aquentarão. É bom que o casal ande unido, ande junto, busque junto, né? Que não são todos os casais que fazem isso. Ou a mulher é mais crente, ou o homem é mais crente. Isso depende da situação, não é verdade? Eita Deus, agora esse ponto aqui eu achei interessante. 6º ponto, né? A gente acabou de falar do 5º, que é buscar ajuda, né? Agora o 6º é reconhecer as nossas fraquezas. Querido, aqui eu vou bater nesta tecla que a gente sabe que é difícil hoje. Hoje é difícil. Tá? A gente reconhecer que falha, que erra, reconhecer que precisa de ajuda, tá? Reconhecer que precisa da mão de alguém, não é verdade? Reconhecer. Por que que a gente precisa reconhecer, irmão? A nossa fraqueza, tá? Às vezes a gente se julga tão forte, né? Tão forte. Mas não é assim. Vamos ver o que é que está escrito aqui no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Vamos lá ver o que é que está escrito neste capítulo. Deixa eu abrir aqui rapidinho para você, tá? Capítulo 12 e versículo 10. Vamos ver aqui rapidinho. Olha só o que é que está escrito na palavra. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Oh, irmão, isso aqui é uma pancada no coração daqueles que se acham demais. Irmão, a gente precisa, tá, reconhecer que é falho, que precisa, né? Que cada dia nós somos provados, que nós somos atacados por alguma coisa, não é verdade? Que nós somos bombardeados, principalmente isso aqui, ó, chamado mente, todos os dias, bombardeados, não tem para onde correr, tá? O 7º ponto, prepare-se para a batalha, tá? As armaduras de Deus precisam estar sobre nossas vidas, nos capacitando para as batalhas. Que armaduras são essas? Vamos abrir rapidinho livro de Efésios, capítulo 6. Vamos lá? Para ver o que está escrito. Capítulo 6 do livro de Efésios. Olha só, a partir do versículo 10, para a gente, né, os irmãos devem conhecer de cor e salteado, né, esse versículo. Eu também estudei bastante, né, e gosto demais. Tá? Efésios capítulo 6, versículo
10 até ao 16, ao 17. É verdade? Vamos ver aqui. 10 ao 17. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, é verdade? Mas sim contra os principados. Perdão. Eu peguei uma virose forte, ainda estou me recuperando, tá? Olha só. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. Tá? Olha só, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O 18. Com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando a gente pega esse versículo aqui, no 18, do capítulo 6 de Efésios, muitas vezes, quando o apóstolo Paulo fala assim, orando em todo o tempo no Espírito, né? Pensa que é ficar de joelho 3 horas, 4 horas, 5 horas, ficar todo o tempo de joelho. Não, irmãos. Orar no Espírito, significa você manter a sua mente guardada. Tá? Orar no Espírito significa você ficar ligado, você ficar vigilante, você ficar focado no mandamento, na palavra, pensando, imaginando, fazendo acontecer, tá entendendo? Ficar sempre no foco, não perder o foco, tá certo? Então, isso aqui não é para tudo, prepara para a batalha, tá bom? Porque você fraco ou não, vai vir luta, vai vir, você precisa ficar vigilante. Irmãos, por que eu preciso me preparar para a batalha? Porque vai ter investida contra você. Vai ter, né, coisas que vão armar contra você. Quem já foi traído aqui? Lógico, muita gente aqui já foi traído, né? Já foram traídos, mas é isso que a Bíblia diz. Olha, a armadura de Deus precisa estar em nossas vidas, né? Precisa estar sobre nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3 está escrito, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo estava passando luto, o que foi que ele fez? Louvor a Deus. Louvor juntamente com Silas. Né? Deus, ele quer fortalecer o teu coração a cada dia da sua vida. Né? Ele quer que você vença todas as dificuldades. Passe por cima das lutas. Passe por cima das provas. Seja um vencedor. Se essa palavra fortalecer o teu coração, compartilha. Dê força ao teu amigo, a tua irmã, o teu irmão, a tua família. Ore também por mim. Mereço, careço das vossas orações. E deixo aqui já o meu abraço. Muito obrigado, né? Vá curtindo aí o nosso canal, nas redes sociais também. Muito obrigado àqueles que sempre estão nos acompanhando. Muito
muito obrigado também pelo carinho daqueles que estão sempre nos vendo, né? Aí pelos vídeos, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá bom? Grande abraço. Que o Eterno vos abençoe. Shalom.